E o recente aumento nos preços do diesel e da gasolina tem gerado preocupação tanto para os consumidores quanto para o setor produtivo, impactando diretamente nas operações logísticas, especialmente no transporte rodoviário. Quem conversa comigo agora sobre esse assunto é o Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado de petróleo da StoneX. Boa tarde, Bruno. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite. Ô Bruno, a gente sabe que o aumento nos combustíveis ele foi aprovado no final de 2024 pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas eu gostaria que você explicasse quais são as principais razões por trás dessa elevação dos preços do diesel e também da gasolina. Então, Priscila, a gente teve, a aprovação do aumento do ICMS de 10 centavos no caso da gasolina e de 6 centavos no caso do diesel. Mas alguns fatores, eles já explicavam a alta dos preços, principalmente da gasolina, ao longo das últimas semanas. A gente vem observando o aumento, desses preços ao consumidor final, que se dá muito por conta do avanço dos preços do etanol, tá? Como a gente sabe, a gasolina C ela é constituída tanto de gasolina A quanto de etanol anidro, e a gente observou um avanço dos preços do etanol anidro, seguindo, as cotações ali do etanol hidratado, em meio a um período de entre-safra, da cana-de-açúcar, tá? Como a principal matéria-prima utilizada para a geração desse biocombustível se dá através da cana, esse período de entre-safra acabou contribuindo para uma menor oferta do biocombustível, que acabou resultando numa elevação dos preços da gasolina C. Tá? No caso do diesel, a gente vem observando nas últimas semanas uma leve elevação dos preços também ao consumidor final. No caso do diesel, isso é motivado por um cenário externo, A gente vinha observando no final do ano passado uma desvalorização do câmbio, somada, a um cenário de elevação dos preços do diesel no mercado internacional. Como 30% do diesel que a gente consome é importado, o produto importado acaba tendo uma influência também sobre os preços ao consumidor final em algumas regiões. Então, isso também acabou influenciando sobre os preços ao consumidor final, a nível nacional. E você acha que isso pode afetar, os preços, por exemplo, dos fretes rodoviários, Porque, consequentemente, também afetaria a economia como um todo e também o agronegócio. Então, além do avanço, do ICMS, a gente também teve o anúncio da Petrobras, de um avanço de 22 centavos nos preços de venda do diesel A, providos ali pela empresa. Isso deve se refletir ao consumidor final, A gente deve observar em qual momento ainda a distribuidora deve repassar esse custo adicional, para os postos de gasolina, mas isso deve acabar contribuindo para preços mais altos na bomba. No entanto, Priscila, a gente observa que, diferente da gasolina, avanço nos preços do diesel não necessariamente significa destruição de demanda, Ou seja, não necessariamente a gente pode observar uma redução do consumo de diesel a nível nacional. A gente vem observando no mercado, uma tendência de crescimento do PIB. Para além disso, uma super safra de soja, E a safra de soja acaba tendo uma forte correlação com a demanda por diesel, exatamente porque está muito relacionado a fretes rodoviários, E isso deve contribuir, Portanto, isso deve garantir que a gente continue observando uma demanda fortalecida de diesel B. Ainda assim, é muito provável que os preços subam ali para o consumidor final. E, Bruno, o que você acha que pode pressionar o preço dos combustíveis nos próximos meses, além desse reajuste da Petrobras? Então, Priscila, como eu comentei, além dos preços do derivado fóssil, a gente tem outros fatores que acabam impactando os preços ao consumidor final, que se dá exatamente na evolução dos preços do biocombustível, tá? No caso da gasolina C, como eu comentei, o etanol, E no caso do diesel B, o biodiesel. Esse ano, a gente vai estar passando por uma mudança na mistura de biodiesel, A gente vai passar do B14 para o B15, ou seja, a gente vai passar a ter 15% da mistura de biodiesel no diesel B. Isso é um fator que deve garantir, uma maior participação dos custos de biodiesel sobre o diesel B. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vem observando, a tendência de uma super safra de soja, e a soja, acaba sendo uma das principais matérias-primas através do óleo de soja para a geração do biodiesel. Então, a gente pode ter uma tendência baixista motivada por um aumento dessa produção, dessa oferta da matéria-prima, e, em contrapartida, uma tendência altista em meio
aumento da mistura de biodiesel ali no diesel B, tá? Esse é um fator que a gente vai observar ao longo dos próximos meses, como que essa dinâmica vai movimentar o mercado, né? Ainda resta saber exatamente porque a gente está começando ali um processo de colheita da soja, o envio dessa soja para esmagamento, né, e produção ali do óleo. Então, ainda é algo que a gente vai buscar entender como que o mercado vai se mobilizar dentro dessa dinâmica de oferta e demanda local do óleo. Tá? No caso do etanol, a gente tem uma tendência ali de uma safra menor de cana, né? Então, no caso da cana, a gente deve ver uma menor oferta de etanol, que deve ser compensado em partes, né, pelo etanol de milho. O etanol de milho é um produto que vem crescendo a sua participação de maneira significativa no mercado Certo. brasileiro. As estimativas da Stonex são de que nesse ciclo, né, a gente tenha uma participação de 28% ali do etanol de milho na oferta total de etanol. E, portanto, né, o etanol de milho ele deve também ter uma maior participação ali na precificação do etanol tanto anidro-hidratado que é ofertado ao consumidor final. Correto, Bruno. Obrigada por aqui ilustrar para a gente toda essa dinâmica de preços, aí, o que está impactando aí também para os próximos meses. Te desejo uma excelente tarde e até uma próxima. Eu que agradeço, Priscila. Desejo uma ótima semana a todos.